Olá, meus irmãos, estamos aqui mais uma vez, né? A graça de Deus para nós gravarmos mais uma aula da nossa lição dos jovens, né? Sem mais delongas, né? Nós vamos logo para a lição, porque essa lição ela tem, como é que eu poderia dizer? Ela tem muito assunto, tá? A gente vai ver aqui muito assunto relacionado à história, né? Deixa eu só diminuir aqui essa imagem. Tá, porque o bicho aqui fica grandão, né? Deixa eu botar menorzinho minha cara, que isso aqui é o que menos importa. Isso, tá melhor assim. A lição de domingo, né? A lição de número 11. Aqui tá 15 de setembro, né? Dia Nacional de Missões, tá bom? Uma lição que vai tratar novamente sobre a ótica histórica, sobre a ótica bíblica, sobre a ótica teológica, mais precisamente a questão da escatologia. Tá? Esse é o tipo da lição que, como eu falei para vocês na aula passada, é muito importante a gente ter um conhecimento, não profundo, mas pelo menos um conhecimento básico da história geral, mais especificamente sobre as grandes potências, né, as grandes potências que a lição trata, como como a questão da Babilônia, o Império Medo-Persa, o Império Grego e por último o Império Romano. Tá? Hoje, mais especificamente, a lição trata de dois impérios, que é o Império Medo-Persa, tá bom? E o Império Grego. E entre eles lá digamos assim, um apontamento para o futuro, né? Digamos assim, pois no texto bíblico que nós vamos estudar mostra também a revelação de um rei grego, mas que não deixa de ser uma representatividade do império ou do governo do anticristo, tá bom? Nossa lição, gente, toda ela, na verdade, não está todo o texto aqui. O primeiro conselho que eu posso dar para vocês é que vocês leiam todo o capítulo 8 de Daniel, tá bom? É muito importante que vocês façam essa leitura, porque o capítulo 8, além de contar a visão, ele também traz a explicação, tá? Às vezes, a vantagem que nós temos de Daniel é que, mesmo sendo um livro enigmático, como a gente falou na aula passada, um livro que faz parte dessa cultura da literatura da apocalíptica judaica, mas ele tem essa vantagem de trazer também as informações, as explicações. Isso é bacana, tá bom? Mas é interessante você em casa, com mais calma, dar uma lida no capítulo 8 do livro, beleza? É, Antes de entrarmos na própria lição, eu peguei aqui um site, esse sitezinho aqui, que ele tem isso como objetivo, né? Que é o Slide Share, acho que é assim que se pronuncia. Ele fornece aí slides, né? Só que para você baixar esses slides, você tem que criar uma conta e tá até aqui, ó, baixar agora. Se você for colocar bem aqui, ó, por exemplo, eu quero baixar aqui, porque a internet aqui tá longe ali do roteador, mas vai aparecer aqui uma tela onde você tem que fazer um cadastro, tá? E aí tem uma opção que você pode pagar ou enviar para eles também um outro documento. É tipo assim, uma coisa de troca. Mas aqui eu peguei ele aqui, não vou baixar nada, só para mostrar para vocês um pouco, para vocês visualizar o texto bíblico. Isso aqui é muito importante, você que dá aula de história, quando tiver assim aula da Bíblia e quando tiver história, eu aconselho você dar uma pesquisada na internet, tá bom? Aquele capítulo para ver se você consegue achar algum material que possa visualizar, tá bom, o teu trabalho, tá legal? Então aqui nessa lição, meus queridos, que é o capítulo 8 de Daniel, ele tem aqui algumas imagens que eu acredito que vão ajudar bastante na sua compreensão aí da aula de domingo. Vamos lá, ó, aqui começa a lição, né, a visão do carneiro e o bode, né, eu quero dar aqui os créditos, né, não foi eu que criei, tô logo deixando claro que eu peguei aqui no site do pastor é, Vel, Velfani, acho que é assim que se chama, pronuncia, né? Nolasco. Então, é um trabalho desse pastor, não conheço, mas trabalho bom, entendeu? Trabalho bem explicativo.
tá legal? E aí você, claro, que aqui ele botou, mas você tem que fazer o acompanhamento, tá? Com o texto bíblico. Então vamos lá. Ó, nós temos aqui a visão do carneiro e do bode, né? Aqui começa aqui no versículo do 1 ao 14. Aí por isso que eu falo, é importante a gente fazer uma leitura, né, do texto bíblico. E vamos ler rapidamente aqui do 1 ao 14, ó. No terceiro ano do reinado do rei Belsazar, eu, Daniel, tive uma visão. Isto aconteceu depois daquela visão que eu tive anteriormente. Quando tive a visão, parecia que eu estava na cidade de Suzã, que ficava na província de Elão. Nesta visão eu estava junto ao rio Ulai. Levantei os olhos, e eis que diante do rio estava um carneiro que tinha 2 chifres. Os 2 chifres eram compridos, mas um era mais comprido que o outro, e o mais comprido apareceu por último. Vi que o carneiro dava chifrada para o oeste, e para o norte e para o sul, e nenhum animal podia resistir a ele, nem havia quem pudesse livrar-se do seu poder. Ele fazia o que bem queria, e assim se engrandeceu cada vez mais. Enquanto eu procurava entender isso, eis que veio um bode vindo do oeste, percorrendo toda a terra, mas sem tocar no chão. Esse bode tinha um chifre bem visível entre os olhos. Foi na direção do carneiro, que tinha os 2 chifres, que eu tinha visto diante do rio, e correu contra ele com todo o seu furioso poder. A lição vai até o versículo 6, né, gente? Então, a partir do versículo 7, eu vi quando o bode chegou perto do carneiro, e enfurecido contra ele, o atacou, lhe quebrou os 2 chifres. O carneiro não tinha força para resistir ao bode. O bode jogou o carneiro no chão e o pisou com os pés, e não houve quem pudesse livrar o carneiro do poder do bode. O bode se engrandeceu cada vez mais, porém, quando estava no auge do seu poder, o seu grande chifre foi quebrado, e em seu lugar saíram 4 chifres bem visíveis, que cresceram na direção dos 4 ventos do céu. De um deles saiu um chifre pequeno, que se engrandeceu na direção do sul, do leste e da terra gloriosa. Ele se engrandeceu tanto que alcançou o exército dos céus, lançou por terra alguns desse exército e das estrelas, e os pisou com os pés. Ele se engrandeceu tanto que chegou a desafiar o príncipe desse exército, tirou dele o sacrifício diário e destruiu o lugar do seu santuário. O exército lhe foi entregue com o sacrifício diário por causa das transgressões, lançou por terra a verdade, e tudo o que ele fez prosperou. Depois ouviu um santo que falava, e o outro santo lhe perguntou: até quando vai durar a visão do sacrifício diário, suprimindo, e da transgressão desoladora? Até quando o santuário e o exército ficarão entregues para que sejam pisados aos pés? Ele me disse: até 2300 tardes e manhã. Depois o santuário será purificado. A lição ela vai tratar até o versículo 6, tá bom? E aí a partir do versículo 7 até o versículo 14 nós temos mais coisas, né, sobre essa visão. Veja que é uma visão bem complicada, né? Se você for ler apenas o texto bíblico, vai ficar se perguntando: quem é esse bode, quem é esse carneiro, tá? O que são os chifres, tá bom? É um texto, gente, riquíssimo esse texto de Daniel capítulo 8. Tem muita geografia, tem muita informação histórica, tá bom? Tem muito da literatura, da linguagem da apocalíptica judaica, que é o que a gente falou na aula passada. Quem não nos acompanhou pode ir lá buscar essa informação, tá bom? Então é um texto realmente que, para quem gosta de história, para quem gosta realmente de escatologia, é um texto que é um prato cheio, tá bom? Então por isso que é muito importante fazer a leitura. Tomar cuidado também com as informações, porque às vezes a gente percebe que existe muito exagero, como por exemplo na época em que aconteceu aqueles ocorridos nos Estados Unidos, né, das Torres Gêmeas que foram abaladas lá por aqueles aviões. Alguns disseram que esse carneiro aqui é o carneiro, vem aqui, ó, bem aqui. Ele fala aqui, ó, levantei o olho e tal, carneiro, esse carneiro que tinha 2 chifres, eu ouvi pessoas falando que esse carneiro que tinha 2 chifres era as 2 torres gêmeas que foram ali destruídas pelos aviões, né? Só que não tem nada a ver. Então, eu aconselho tomar muito cuidado, tem muito pregador sensacionalista. Eu volto a falar, nós estamos lidando com texto bíblico,
Volto a falar, apesar de uma linguagem ser carregada de simbolismo, que é o comum dessa literatura, como a gente falou na hora passada, essa literatura tem muito símbolo, tem muitas metáforas, tem muita figura de linguagem, tem que tomar muito cuidado, nem tudo deve ser interpretado literalmente, apesar de existir um significado, sempre gosto de dizer isso. O texto bíblico, ele vai ter os seus, digamos, elementos, tá? Ele vai ter ali os seus elementos. Vai ter figura de linguagem, vai ter metáfora, vai ter parábola, vai ter N coisas. Mas sempre temos que ter uma coisa na cabeça. Quem escreveu o texto, ele está preocupado em passar uma mensagem, tá, professor? Então, fique atento com relação a isso. Não é porque o texto ele está carregado de simbolismo, carregado de figura de linguagem, que significa dizer que o texto tem 200 significados. Isso não existe. Tem pessoas que têm essa mania, dizem, não, esse texto a gente interpreta, cada um interpreta como quer. Não, senhor. O texto, ele tem uma ideia. Alguém que escreveu esse texto, ele estava pensando em passar algum tipo de informação. Cabe. Aí é que entra nós, aí é que entra nosso papel de professor, de estudante da Bíblia, de procurar descobrir qual é o significado desse texto. Isso aqui dá trabalho, infelizmente, muita gente não gosta desse negócio aí, e aí por isso que dá no que dá. Voltando aqui para os nossos slides, aí eu não tenho como abrir ele todo, tá, gente? Tá? Porque eu teria que baixar, mas aí eu volto a falar a vocês, como eu não tenho aqui não mandei nenhum arquivo, digamos assim, não consigo baixar, mas aqui dá para ver. Tranquilo, tranquilo. Ó, aqui a introdução, né? A imagem. Veja que aqui é uma descrição meio que geográfica da posição lá, da onde Daniel tá, da onde ele vai ter essa visão. Veja aqui lá no texto fala sobre a cidadela de Suzã, as margens do rio Ulai. Foi nesse rio aqui, nesse rio, as margens desse rio que nosso profeta, né, Daniel, ele vai ter a visão. Aí aqui ao redor tem os mares importantes, o Golfo Pérsico, Mar Cáspio, o Mar Negro, o Mar Mediterrâneo, que é um dos mares, dizem que é um dos mares mais perigosos do mundo, né? Então você tem aqui uma rápida descrição geográfica da localização onde está o nosso herói, o nosso profeta. E aqui começa no versículo 3. O que é que diz o versículo 3? Tá? Levantei os olhos e eis que diante do rio estava o que? Um carneiro que tinha 2 chifres. Olha, ele estava diante do rio, aqui está o rio, aqui é o Daniel, tá? E aqui está o carneiro. Então ele tem isso aqui é uma visão, tá, gente? Não é, foi literal que ele levantou os olhos e estava lá um carneiro, tá legal? Então aqui ele viu um carneiro, esse carneiro tinha 2 chifres. Uma coisa que me chamou bastante atenção, e aí por isso que é importante a gente estudar e pesquisar, aqui diz que esse carneiro tinha 2 chifres. É bom se falar, se diga que há carneiros que não têm chifre, tá? Mas há uma espécie de carneiro que tem chifre. E nesse aqui, no caso que Daniel viu, ele tinha o que? 2 chifres. Então, versículo 3, tá aqui toda a imagem, por isso que eu falo, olha como é legal. Você tá olhando aqui o profeta, ali tá o carneiro, aqui tá o rio, então dá pra gente ter uma ideia, dá pra gente ter uma noção melhor do que o texto bíblico tá falando. É tipo assim, é como se a letra estivesse sendo pintada, colorida, tá? Isso aqui, gente, é recurso, isso aqui chama-se recurso didático, tá bom? E é uma dica que eu dou pro professor, se você pudesse levar um material desse para a sala de aula, explicando, mostrando as imagens, gente, isso aqui tu não imagina como isso ia abrir assim a mente dos alunos, tá? Porque um assunto como esse, eu não estou dizendo que não dá para você trabalhar com a lição, de fato até dá para trabalhar com a lição, mas como ele é um assunto muito carregado de elementos históricos, tá bom? E de simbolismo, quanto mais recursos, quanto mais ferramentas eu tiver para apresentar uma aula de forma que ela possa ficar mais claro, melhor vai ser. Aí vem um versículo 4, o que é que diz o versículo 4? Tá? O carneiro da cabeçada para o ocidente, norte e sul. Tá? Esse carneiro, tá? Veja aqui é o carneiro lá, 2 chifres. E ele dava cabeçada para onde, gente? Ele está dizendo aqui, ó. Ele deu cabeçada para o ocidente, ele deu cabeçada para o norte, deu cabeçada para o sul. Isso aqui mostra o que, gente? Já adiantando, mostra o raio de alcance de domínio desse animal, tá? E esse animal aqui, ele vai vir lá na lição, que ele é uma representação do Império Medo-Persa. Então, o que o texto bíblico está falando aqui? Que esse Império Medo-Persa, ele conquistou
o Ocidente, ele conquistou a parte do Norte e também ele conquistou a parte do Sul. Então, veja que não dá tempo aqui, porque eu não posso me estender muito, mas o texto ele está carregado também de informação geográfica. Porque se eu quiser saber, por exemplo, quais foram os lugares, quais foram as cidades que o Império Medo-Persa dominou, eu teria que pegar um mapa bíblico, tá? Que existe, tem esse material também, mapa bíblico, e lá no mapa bíblico procurar um capítulo do livro lá que fala sobre o Império Medo-Persa, lá vai estar. E aí é só olhar onde é que fica o Ocidente, qual é a parte do Norte, qual é a parte do Sul. Então, onde está o Norte, onde está o Sul e para onde está o Ocidente, são os lugares aonde esse reino, qual reino? Esse império chamado Medo ou Persa conquistou, tá bom? Então, essa aqui é a segunda imagem, tá bom? Só que de repente, no versículo 5, fala que ele vai ter, no meio dessa visão, dessa conquista, apareceu o quê? Um bode, tá bom? Surge um bode com um chifre entre os olhos vindo do ocidente sem tocar o chão. Ele veio da onde? Do ocidente. Versículo 5, tá aqui, ó. Enquanto eu procurava entender isso, ele estava tentando entender lá a questão do carneiro com 2 chifres, Daniel. Enquanto eu procurava entender isso, eis que um bode vinha do oeste, percorrendo toda a terra. Veja aqui, mudou o oeste, tá, gente? Mas por causa da versão, tá? Isso pode mudar de versão para versão. Oeste percorrendo toda a terra, mas sem tocar no chão. Esse bode tinha um chifre bem visível entre os olhos. Aqui, novamente, voltamos para a imagem. Tá aqui o bode. O interessante da imagem, da visão de Daniel, é que esse animal que ele está vendo, que é esse bode, que tem um chifre, e entre os olhos, um chifre, né? Ele vinha correndo em alta velocidade sem tocar o chão. Alguns intérpretes falam exatamente da velocidade, né, da conquista, da capacidade de conquistar, de batalha que esse animal tinha. Que aqui representa o Império Grego. Eu estou adiantando, tá, gente? Então, quando for para a lição, a gente já tem muita informação já. Então, esse animal aqui, esse aqui representa o Império Medo-Persa e esse aqui representa o Império Grego. E se você tiver a curiosidade de conhecer um pouquinho sobre as conquistas gregas, principalmente do período do domínio de Alexandre o Grande, você vai perceber que de fato Alexandre ele conseguiu em pouco espaço de tempo conquistar muita coisa. Então, por isso é que alguns vão dizer que por esse animal ele não está caminhando, pisando no chão, mas vem como se estivesse voando em uma alta velocidade. Isso significa, isso simboliza dizer que isso aqui tem a ideia da velocidade, né, de ocupação, da velocidade do tempo que ele gastou, que não foi muito para conquistar os seus inimigos. Inclusive, claro, o Império Medo-Persa, tá? Aí vem o versículo 6, né? Onde esse animal ele vai ter um confronto com o carneiro, tá bom? E pela imagem já vê que esse cidadão aqui vai perder, né, gente? Pela imagem ele vai perder porque ele tem um chifre. Ele tem um chifre entre os olhos, tá bom? E esse chifre vai ser determinante para matar esse animal. O versículo 6 vai falar isso. O versículo 7, o bode fere o carneiro e quebra seu chifre. Vamos ler aqui o versículo 6 e o 7, só para a gente não ficar em nossas palavras. Ó, foi na direção do carneiro, que tinha os 2 chifres, que eu tinha visto diante do rio, e correu contra ele com todo o seu furioso poder. Aí o 7 fala, e ouvi quando o bode chegou perto do carneiro, e enfurecido contra ele, o atacou, e lhe quebrou os 2 chifres. O carneiro não tinha força para resistir ao bode. O bode jogou o carneiro no chão, e o pisou com os pés, e não houve quem pudesse livrar o carneiro do poder do bode. Então, pela descrição do versículo 7, principalmente, tá? A gente percebe que de fato o Império Grego era furioso, né? Era poderoso. E tem uma série, né, aí na Netflix, né, uma série sobre Alexandre o Grande, tá legal? Alexandre o Grande, onde você vai ali, né, nessa série, são vários capítulos, não vai dar tempo para assistir, só se tu, como o pessoal fala, maratonar, né, pegar aqui do capítulo 1 até o final. Mas nessa série, gente, que é baseada exatamente nas conquistas de Alexandre o Grande, mostra exatamente o que esse versículo está falando. Porque o versículo 7, gente, ele é uma descrição exata do que foi a capacidade de conquista desse império, o Império Grego. Eu vi, olha o que ele fala, o bode chegou perto do carneiro, e o texto fala, enfurecido contra ele,
o atacou e quebrou os dois chifres. Ou seja, Alexandre chegando, como diz a história, né? Como diz o ditado aí. O carneiro não tinha força, ou seja, o Império Medo-Persa, dizem os historiadores, nessa série, em livros também, fala que esse império ele era enorme, tá? Esse império também tinha uma força grande. Lembra lá atrás dos versículos? Ele dava cabeçada para o norte, dava cabeçada para o sul e dava cabeçada também para o ocidente. Então isso mostra também do poderio militar que esse império tinha. Mas quando chegou Alexandre o Grande, que foi Alexandre que derrubou o Império Medo-Persa, o texto bíblico narra aqui com muitos detalhes, isso aqui é muito interessante, ele narra exatamente a capacidade que esse império, o Império Grego tinha. E aí as palavras são fortes. O carneiro não tinha o que? Força. De fato, o Império lá Medo-Persa, por ser maior, eles achavam que eles iam... Era mais uma batalha contra os gregos, eles iam vencer. Mas, infelizmente, perderam a batalha. Tá? Muito pela estratégia. Tá? Muito pela estratégia de Alexandre. Ele era muito estrategista, muito inteligente. Até na aula passada nós falamos sobre isso, né? Que Alexandre o Grande era jovem, ele era um grande guerreiro, acreditava-se que ele era a encarnação de um deus, se não me falha a memória, o deus Apolo, né? E teve como professor, como seu tutor intelectual, nada mais, nada menos que Aristóteles. Então, Alexandre o Grande, ele realmente foi um grande líder, né? Morreu muito cedo, como diz a história, mas o pouco tempo que ele viveu, ele teve grandes conquistas durante o seu período em vida. Só que aí depois, versículo 8 fala, o bode se engrandeceu e quebrou o seu chifre. Então aquele chifre foi quebrado. E aí no lugar desse chifre quebrado, 4 outros chifres vão nascer. A gente vai ver isso aqui na lição, né? E aí o texto vai falar, no verso 9, de um dos chifres surge outro que se torna forte para o sul, para o oriente e até a terra gloriosa. Versículo cresce até atingir o exército do céu e derrubar alguns, tá? Eu vou aqui para a lição, gente, porque já está ficando muito longo, tá? Não vou mais ler isso aqui, tá? Vou aqui para o primeiro tópico. O tópico 1 fala a visão de um carneiro e um bode. A visão do capítulo 8 ocorre no terceiro ano do reinado de Belsazar. Novamente, aqui que a gente falou na aula passada. O natural seria o quê? Que os capítulos fossem se desenrolando de forma cronológica. Mas veja que não é assim que acontece. O capítulo 8, novamente, está dizendo que essa visão de Daniel, ela ocorreu ainda no período de quem? Como está falando aqui, de Belsazar, antigo regente da Babilônia. Tá? Então, observa que é como se tem hora que ele está falando dentro do período que está sendo governado pelos babilônicos, e tem hora que ele está sendo tendo uma visão que está sendo governado pelo Império Medo-Persa. Então, pode variar, não existe uma ordem cronológica. Eu tenho chamado a atenção isso porque às vezes isso pode dificultar a interpretação de alguns. Alguns perguntam, por que aqui está assim, não está misturado, não está bagunçado? Não, é porque é uma característica do livro, tá? Uma característica do livro, e ele não tem como objetivo fazer uma narrativa cronológica. A Bíblia, na verdade, gente, nenhum livro da Bíblia, que fique bem claro isso, ele tem uma narrativa ipsilitra, ao pé da letra, no sentido de ano 1, ano 2, ano 3, ano 4, não existe isso. Tá? Tem muita gente que às vezes fica perdido porque tenta observar a Bíblia desse ponto de vista e não dá certo. Tá? Não se trata de uma visão pelos olhos físicos, né? Ele vai falar aqui, claro, é uma visão espiritual. Tá? Ele vai falar que em seu vislumbre, o profeta Daniel se vê na cidade de Suzã, na província de Elão, localizada a cerca de 300 quilômetros, que é a parte geográfica. O livro vai trazer uma parte muito interessante. Essa cidade de Suzã, dizem que os historiadores que essa cidade lá era o lugar onde os reis costumavam passar suas férias, né? E aí por isso que está descrito aqui. O rio também lá é um rio que não é um rio propriamente dito, mas ele é um braço de um outro grande rio da cidade, tá? E aí minha bateria tá querendo descarregar, né? Deixa eu só aumentar aqui o brilho aqui, mas ela vai aguentar. É importante perceber que grande parte da visão é explicada pelo anjo Gabriel, tá bom? A quem Deus enviou com o propósito de dar a interpretação a Daniel. Por isso que o pessoal fala que a missão de Gabriel, alguns, por exemplo, na Bíblia Católica, se não me falha a memória, ele está como
arcanjo, né? E na Bíblia evangélica ele está apenas como mensageiro. É o mesmo anjo, né? O anjo Gabriel que vai aparecer para Maria, por exemplo. Aqui também ele vai ter essa missão de trazer a mensagem e interpretar. Então Gabriel, digamos que é um intérprete, né? Das mensagens de Deus, tá bom? Só que algumas tradições, como por exemplo a tradição católica, coloca ele como um arcanjo. De fato, irmão, há um debate muito grande sobre essa questão da angelologia. Saber se existe apenas um arcanjo ou mais de um arcanjo. Muitos acreditam que existem mais de um arcanjo. E o arcanjo, no caso lá o Miguel, ele tem a função, de acordo com algumas passagens da Bíblia, o arcanjo ele tem a função de guerra, de guerrear. Ele é digamos, um general, um guerreiro, tá? Enquanto que o Gabriel não, o Gabriel tem a missão de trazer a mensagem. Mas tem coisas que não estão tão claras, assim, como eu poderia dizer, estão detalhadas. A gente não sabe se a única função do Gabriel seja apenas essa. Né? Porque alguém pode achar, Gabriel só faz isso. Não dá para a gente cravar. Tem coisas que não dá para cravar. Tá? Então tem que tomar muito cuidado, principalmente em campos como o da angelologia, que é outro assunto também, assim como a escatologia, parece assim que povoa assim, a mente. O povo realmente cria muita situação. Não é à toa que a gente vê que tem teólogos que nem tocam nesses assuntos. Escatologia, angelologia, demonologia. Tem gente que nem toca nesses assuntos, porque ele é tão delicado, tão subjetivo, às vezes, que a gente corre o risco de, às vezes, colocar uma informação ali que não tem nada a ver com a Bíblia, né? O carneiro, né? O carneiro é o primeiro animal da visão, tá bom? Eu já falei, gente, que esse carneiro, quem era o carneiro, simbolizava o Império Medo-Persa. Por que essa palavra está composta, né? Dividida em duas partes? Porque eles não eram juntos. A história vai contar que eles não eram juntos. Com o passar do tempo, é que eles juntaram as forças e se tornou o Império Medo-Persa. Os dois chifres compridos do animal. Os dois chifres simbolizavam o quê? O Império, um chifre era o Império Medo e outro chifre era o Império Persa, tá? Sendo um maior que o outro, sendo um maior que o outro. Representa a história desses dois impérios que se unem após a conquista da Média, tá bom? Eles dois se uniram para conquistar a Média por volta de 550 a.C., dando origem ao Império Aquemênida. O chifre mais alto aponta para a Pérsia. Então, a Pérsia, que apesar de ser posterior ao reino Medo, tornou-se proeminente. Então, veja que tudo na visão de Daniel tem um significado, né, gente? Os dois chifres simbolizam o quê? Medo, Persa. O maior representa a Persa e o menor representa o Medo. Juntos formaram o Império Medo-Persa, que destruiu ou conquistou, vamos usar essa palavra conquistou, acho que é a mais apropriada, conquistou o Império Médio, tá? Ciro o Grande, este foi o líder da Pérsia, tá bom? Isso aqui é super interessante, tá? Esse foi o Império gente. Esse foi o líder responsável por unificação, ele era o rei, né, da Pérsia. Posteriormente, tomada da Babilônia, trata-se do Ciro mencionado pelo profeta Isaías. E aqui uma coisa super interessante, porque em Isaías 44, Isaías 45, em 44 o texto vai falar que ele foi escolhido por Deus. Nós estamos falando de um rei gentil, de um rei pagão, o rei da Pérsia chamado Ciro. Mas o profeta Isaías diz as seguintes palavras, que Deus chama ele do seu escolhido. E no capítulo 45, verso 1, Deus vai chamar ele de o ungido, ou em outras palavras, o Messias, porque a palavra Messias significa ungido, escolhido. Logo, a conclusão que chegamos é que esse rei, mesmo ele sendo pagão, ele foi escolhido por Deus, e é ele, como o texto vai falar aqui da lição, que Deus vai levantar para colocar fim ao período do exílio dos judeus na Babilônia. Quando o povo de Israel é levado para a Babilônia em cativeiro, e depois essa Babilônia é tomado pelos persas, é Ciro, esse rei Ciro aqui, é que vai dar, como digamos assim, carta de liberdade a eles, para que eles possam voltar para a terra, para Jerusalém. Aí que vai aparecer a história de Neemias, a história de Esdras, Zorobabel. Esse pessoal vai voltar para Jerusalém para reconstruir o altar, que é a parte religiosa,
para reconstruir os muros da cidade, que é com Neemias, e também para reconstruir a questão não dizer assim, reconstruir a palavra, mas trazer de volta a pregação que vai ser com o escriba Esdras, né? De acordo com o relato de Daniel, Ciro era um conquistador implacável, sendo invencível em suas campanhas militares. Então aqui você dá uma lida, gente, que vai trazer a ideia lá do bode, que ele fica dando cabeçada para o norte, para o sul, ou ir para o ocidente. Na verdade, para o ocidente, norte e sul. Então tudo aquilo ali tem esse pequeno comentário aqui histórico, que já ajuda, tá bom? Ele não é o total, tem, claro, aqui está bem sintetizado, mas já ajuda. Se você ler com atenção, anota, se você tiver um marcado de texto, marca, entendeu? Para que você possa ter um domínio melhor da história aqui, tá? Isso aqui é sobre o carneiro, né, gente? Aí o bode, na verdade. Não, o Ciro, perdão. O segundo tópico vai falar sobre o bode. Aí lá, tudo isso aqui vai falar sobre o Império Medo-Persa. O primeiro tópico se prende ao Império Medo-Persa. Enquanto que o segundo vai falar, com toda certeza aqui, vai falar de quem? Da Grécia, né? O bode peludo, que surge na visão de Daniel, derrota o carneiro, é o rei da Grécia. Na história ele é identificado como Alexandre o Grande, rei da Macedônia, amplamente reconhecido como um dos maiores líderes militares da história, tá bom? Já falei aqui a lição fala aqui que ele foi educado por Aristóteles. Uma coisa também que Alexandre pregava muito era a cultura grega, as cidades, as localidades que eram conquistadas por ele, ele implantou a cultura grega, tá? Dando assim início ao que nós chamamos de helenização. Você pode até perguntar assim para a tua turma: você sabe o que significa a palavra helenização? Não é de Helena, né? Tá, gente? Helenização, gente, era exatamente isso: implantar a cultura grega em locais aonde eles conquistavam. E como eu falei na aula passada, isso ocorreu e muito no tempo de Jesus. Jesus, na verdade, ele já nasceu em meio a isso. Não é à toa que, como eu falei na aula passada, o Novo Testamento ele foi escrito em que língua, gente? No grego. Tá? Vai ter um pequeno debate aí, alguns não vão concordar que o Evangelho de Mateus foi escrito em grego, mas em aramaico, tá? Porque dizem alguns estudiosos, quem vai falar isso, tá? Para quem quer saber, é um teólogo alemão chamado Joaquim Jeremias, que defende que o Novo Testamento, e aí, claro, o cara é grande, né? É bichão, né? Eu sou pequeno, estou apenas aqui ensinando com base nas pesquisas desses monstros, tá bom? Eles vão defender isso porque no tempo de Cristo, alguns estudiosos, eu acredito que você já deve ter lido, vão dizer o seguinte, que falava-se o aramaico, falava-se o grego e falava-se o hebraico. O aramaico era a linguagem que Jesus falava ali com os judeus, no dia a dia, tá bom? O hebraico era muito usado para o culto no templo. Eles dizem que eles não usavam nenhuma outra língua, eles usavam o próprio hebraico, que eles consideravam ali sagrado, santo, tá? E o grego, né, gente? O grego, aí vai ter também uma diversidade de grego. Tem um chamado grego koiné, que é o grego que eles defendem, que era usado para fazer transações comerciais. Era um grego popular, que é esse tipo de grego, é esse grego que vai ser usado para escrever o Novo Testamento. Aí para vocês verem como a língua grega, gente, ela é riquíssima. Por isso que às vezes você está, às vezes na igreja, aí um pregador, né, ele fala assim, essa palavra no grego tal, né, porque de fato o grego, gente, é uma língua incrível, tá? Assim como o hebraico também, claro, né? O grego, ela é uma língua incrível, porque às vezes uma palavra, ela pode ter 4 significados. E é por isso que na exegese, exegese, gente, é uma matéria, tá, que a gente estuda dentro da teologia, que nos ensina, tá, a interpretar o texto. Mas nesse caso, a exegese nos ensina a extrair do texto o significado que ele tem. Que por aí tu já vê que não é uma tarefa fácil, tá? Mas tem uma coisa que a gente diz na exegese, que os teóricos, os técnicos da matéria, da ciência, vão dizer, que mesmo eu achando significado, já falei isso aqui em outros vídeos, vou repetir, da palavra você precisa, tá? Sempre contextualizar, né? Pegou o significado? Então agora eu vou analisar o contexto em que essa palavra está inserida para poder achar o significado real dela, tá bom? Então,
Aí, depois disso, a visão vai falar dos 4 chifres. Aqui, esses 4 chifres é muito importante, porque ele vai falar dos 4 generais. A história vai dizer que Alexandre morreu com 33 anos, como está aqui na lição. Ele não deixou descendente, incrível isso, né? Morreu cedo, não deixou descendente. E aí todo o Império Grego, todo esse poderoso império, foi dividido para 4 generais, os seus 4 generais. Tá? Ele fala que os 4 chifres, tá? Ele vai dar uma série de lutas, os generais aqui, ó. Os 4 chifres que surgem referem-se à divisão do reino depois da sua morte, que desencadeou uma série de lutas entre os seus generais, Cassandro, Lisímaco, Ptolomeu e Seleuco. Tá? Desses 4, Ptolomeu e Seleuco vai ser os protagonistas. Tá? O império foi então dividido em 4 partes, cada um governado por um dos generais. Tá? E aqui ele vai falar o lado aonde todos eles governaram, só quero destacar isso aqui, ó. Ptolomeu reinou no Egito e Seleuco, esse carinha aqui, Seleuco, reinou sobre a Síria e o restante do Oriente Médio. Este último, quem? Seleuco, tá? Ele vai reinar na área da onde incluía a Judéia. E quem estava na Judéia? Os judeus, tá bom? Naquela ocasião, e será ele o palco da sequência da profecia. Veja como essa, por isso que eu falo, rapaz, o capítulo 8 de Daniel, ele é fantástico, porque ele começa de uma forma macro, tá? E depois ele vai uma forma micro, ele vai diminuindo, né? O seu raio de observação. Aí vem aqui o pequeno chifre. Enquanto Daniel observava, ele viu surgir um dos 4 chifres, né? E pequeno chifre que cresceu rapidamente e lançou contra o exército do céu, profanando o santuário. Historicamente, esse pequeno chifre simboliza Antíoco IV, tá? Gente, esse eu vou narrar aqui rapidamente aqui, você dá uma lida aqui nessa parte, é importante, tá bom? Quem tem a lição de professor, você dá uma olhada. Mas deixa eu falar um pouquinho sobre Antíoco IV. Aqui eu tenho na minha mão a Bíblia Católica, beleza? Aqui tem um livro chamado Macabeus. É interessante também você dar uma lida, pelo menos nos primeiros capítulos de 1 Macabeu. Dá uma lida que vai falar da história de Judas Macabeu e a famosa guerra dos Macabeus que a lição aqui vai tratar. Esse Antíoco Epifânio, ele é o pequeno chifre da visão de Daniel, ok? Diz a história que esse homem, ele era realmente sanguinário, psicopata, cruel. Ele era muito cruel. Chegou, inclusive, a mandar sacrificar, assim dizem, né, a história, a sacrificar um animal, mas não foi qualquer animal, um porco ou uma porca, dentro do templo. Qual templo? Do templo dos judeus. E vocês sabem que isso é considerado profano, por vários motivos. Primeiro que é o templo, segundo que era um porco, né? E o porco é considerado, dentro da lei judaica, um animal que imundo, impuro. Então, por aí vocês veem a maldade dele. Ele queria implantar a força. Lembra a história lá de Alexandre? A diferença de Alexandre, que era um grego, para Antíoco Epifânio. Alexandre conquistava, ele implantava a sua cultura grega, mas dava a liberdade para que as pessoas continuassem a cultuar o seu Deus. Outros reis gregos também, eles tinham essa visão. Inclusive, eu não tenho aqui, não trouxe, nós temos uma versão da Bíblia em hebraico chamada Septuaginta, que a gente pronuncia Septuaginta, que é uma tradução, tá, da Bíblia hebraica, uma tradução da Bíblia para a língua grega, dizem os historiadores dessa tradução, que um rei grego queria na sua biblioteca, na biblioteca de Alexandria, que foi uma biblioteca muito famosa, mas ele não tinha na biblioteca um exemplar da Bíblia hebraica. Então ele queria lá um exemplar da Bíblia, mas eles não sabiam ler o hebraico. Então o que eles fizeram? Contrataram, alguns dizem que foram 71 escribas judeus, outros vão dizer que foram 72, não há um consenso, tá bom? Vai ter um debate aí sobre isso também, tá? Para que eles pudessem traduzir, por isso que o nome é Septuaginta, ou a pronúncia Septuaginta, 70, né? A tradução dos 70. Para traduzir a Bíblia hebraica para a língua grega. Então, você vê que tinha pessoas no governo do período grego que eles
não tinha nenhuma hostilização com as outras culturas, mas o antigo Epifânio não. A história conta que ele queria impor, ou seja, ele tinha que colocar na marra, né? Na marra. E aí, meu irmão, isso gerou uma confusão muito grande e desencadeou na famosa Guerra dos Macabeus, que seria também muito interessante você estudar um pouco, dar uma lida sobre a história da história dos Macabeus, porque essa história, gente, ela vai acontecer, sabe quando que vai acontecer essa história? No período que a gente chama período interbíblico. Falei isso na aula passada, que fica entre o livro de Malaquias e o livro de Mateus, que os estudiosos vão dizer, você já deve ter ouvido falar, que tem aproximadamente um período aí de 400 anos de história. Então é muita coisa, gente, é muita informação. Uma aula como essa, 1 hora de relógio é pouco, por isso você tem que procurar sintetizar o máximo que você pode de informação para não ficar preso só em um tópico. Porque se você ficar muito deslumbrado com o primeiro tópico, você não vai sair de lá. E aqui tem muita informação, precisa sintetizar, ter bastante domínio em sala de aula do assunto que você vai trabalhar. E para fechar, o terceiro tópico vai falar do tempo do fim. E aqui nós temos, como a lição fala, um protótipo do anticristo, tá bom? Eu não vou ler isso aqui, tá? Só quero destacar, primeiro, ele vai falar aqui a visão. Por que ele vai colocar aqui um protótipo do anticristo? Porque se você for comparar as atrocidades, estude um pouco, faça uma pesquisa, eu vou deixar isso para você, tá bom? Uma pesquisa sobre o antigo Epifânio, esse rei. Procure saber quem foi ele, procure saber as suas atitudes cruéis. E aí você vai, com toda certeza, vai conseguir trazer uma comparação com o anticristo. Quem é o anticristo? Aquele governante que vai aparecer no futuro, tá bom? Aí vai ter muita discussão, né? Tem gente que o anticristo já está na Terra, outros vão dizer que não tá. Eu não sei, gente, não dá para cravar isso aqui. A única coisa que eu posso dizer é que o mundo está sendo preparado para a aparição do anticristo. Isso é fato. E a Bíblia fala que o espírito do anticristo ele já atua no mundo. E o antigo Epifânio, pela sua crueldade, porque a história vai contar que ele não é uma questão só de conquistar, é uma questão de profanar o que é sagrado. Veja que ele profanou a religião judaica. Quando ele manda sacrificar um animal impuro, que é um porco, ele está profanando, ele está blasfemando, ele está realmente indo contra aquilo que clama, aquilo que é a verdade. O texto vai falar, ele vai contra aquilo que é a verdade. E aí, o segundo tópico fala que essa visão era atormentadora. Daniel, por que Daniel ficou atormentado? Não foi à toa. Olha que era só uma visão, porque ele viu a maldade desse pequeno chifre. Ele viu o que ele fez, ele viu as atrocidades, então isso causou realmente pavor. E ele, por ser um judeu, piedoso, ortodoxo, crente, como vocês sabem que Daniel era crente, isso causou um certo espanto nele, atormento nele. E por último, humildade e confiança diante do futuro. Apesar de tudo, Daniel no final teve uma palavra boa, aonde ele vai, pela parte de Deus, saber que apesar de tudo isso, tudo está no controle de Deus. Então, gente, essa é a lição de domingo, tá bom? É uma lição, volto a falar, riquíssima, riquíssima. Esse capítulo 8 ele é riquíssimo, tá legal? Eu tô correndo um pouco aqui para não ficar muito longo o vídeo, tá bom? Espero que você tenha um bom desenvolvimento, você tenha uma boa aula domingo. E a próxima lição, essa realmente aqui é uma das que dá mais trabalho nesse livro, a famosa 70 semanas de Daniel, tá bom? Espero você na próxima aula, que Deus te abençoe, em nome de Jesus, se assim Deus quiser estaremos aqui de volta em nome de Jesus, amém.